Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu, professor Elias Santana, tenho uma dica importante para te dar acerca da tua prova para a Câmara Legislativa, que será aplicada pela banca FCC. Veja comigo, por favor. O assunto sobre o qual quero falar é pontuação. Beleza? A banca FCC, inclusive, apresenta um certo padrão para este assunto. Costuma colocar uma questão em que eles fazem 3 afirmativas e você deve julgar se essas afirmativas são certas ou erradas. E aí você depois, ao final, precisa marcar. Só a 1 está correta, a 1 e a 2 estão corretas, as 3 estão corretas. Você já conhece esse tipo de questão, não é verdade? Olha para cá, então. A dica que eu quero trazer para você é para esse tipo de construção aqui, ó. Os deputados que não foram à reunião, estavam ocupados. O que eu quero te mostrar aqui nesse tipo de construção? Olha só, você sabe que eu tenho aqui 2 verbos, não é verdade? O primeiro verbo está aqui, o segundo verbo está aqui. Você sabe que o nome disso é período composto, não é verdade? Quem é que estavam ocupados? Os deputados. Esse aqui é o meu sujeito. Mas não eram deputados quaisquer que estavam ocupados, não é verdade? Os deputados que estavam ocupados eram os que não foram à reunião. Tudo bem? Esse meu trecho que aqui está, nós chamamos gramaticalmente de oração subordinada adjetiva. Não é verdade? Não é também novidade para você que esse que aqui está, ele é classificado como um pronome relativo, não é? Até você sabe que eu poderia trocar, por exemplo, esse que por os quais, que é uma das formas de identificar que o que é um pronome relativo. Eu estou diante de uma oração subordinada adjetiva. As orações subordinadas adjetivas, elas se classificam explicativas ou restritivas. As explicativas são as que apresentam pontuação, as restritivas sem pontuação. Se você observar aqui para mim, por favor, veja que não há pontuações nessa oração. Então sabemos que a oração que está aqui em jogo é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Tudo bem? Restritiva. E você precisa saber que a diferença entre uma oração explicativa ou restritiva é uma diferença de sentido, é uma diferença semântica, tudo bem? Se a banca, por exemplo, sugere a você a inclusão de vírgulas aqui e aqui, o que eu estou alterando na minha sentença é o seguinte: com a inclusão das vírgulas, vou marcar assim para você, olha só, vou puxar uma seta para cá, e vou colocar assim, ó, a oração. Melhor dizendo, vou colocar para você, com vírgulas. Com vírgulas, a oração. Deixa de ser restritiva e passa a ser explicativa. Tudo bem? A oração deixa de ser restritiva e passa a ser explicativa. E essa mudança, meus queridos, de restritiva para explicativa, ela traz alterações, claro, obviamente. Essa mudança aqui, ó, ela traz alterações ao texto. Todavia, você precisa entender uma coisa. A alteração que ocorre quando uma oração deixa de ser restritiva e passa a ser explicativa e vice-versa, essa alteração, ela é de cunho semântico. Tudo bem? Ela é de cunho semântico, ou seja, está ligado ao sentido. A ideia é,
Sem as vírgulas, o texto possui um sentido. Com as vírgulas, o texto possui outro sentido. Eu vou te dizer que sentido é esse. A ideia é, sem as vírgulas, quando a oração era restritiva, a primeira que eu coloquei, a restrição significa separar, dividir, limitar. Ou seja, essa minha oração ela está aqui para limitar os deputados. A ideia do texto é, os deputados que não foram à reunião, ou seja, existe um grupo de deputados, parte deles não foram à reunião e a outra parte foi à reunião. Eu estou falando somente da parte que não foi à reunião, eles estavam ocupados. Mas isso denota, isso me permite inferir que havia uma outra parcela que foi à reunião. Tudo bem? Agora, a partir do momento em que eu coloco vírgulas e essa minha oração passa a ser explicativa, essa minha oração não é utilizada mais para limitar os deputados, mas para dar uma característica deles, algo que é atribuído a todos os deputados. Ou seja, o sentido agora é o seguinte, os deputados estavam ocupados, mas os deputados não foram à reunião e a ideia é, todos não foram à reunião e não mais só uma parcela. Ou seja, sem vírgulas, a ideia é, parte dos deputados não foram à reunião. Com as vírgulas, todos os deputados foram à reunião. A inclusão dessas vírgulas altera a correção gramatical? Não, mas altera o sentido original do texto. E por que essa dica é muito importante para a FCC? Naquelas proposições que eu te falei, que a FCC faz nas questões de pontuação, eles costumam falar assim, uma vírgula poderia ser inserida no lugar tal, alterando o sentido original do texto. Pode olhar, quando eles falam para você de vírgula que altera sentido, quase sempre está ligado às orações subordinadas adjetivas. E aí eu quero que você se lembre, quando a FCC fala de pontuação que altera sentido, normalmente o papo da FCC é com as orações adjetivas, tudo bem? E eu quero que você saiba, coloquei vírgula, um sentido, tirei a vírgula, outro sentido. Essa mudança semântica, ela sempre ocorre na variação entre explicativa e restritiva. Então olha lá para mim na tela de novo que eu quero que você tenha isso guardado na sua cabeça, porque isso vai ser muito importante para o teu concurso. Tudo bem, meus queridos? Então, deixo aí para vocês mais uma dica importante para a CLDF. Fortíssimo abraço, até a próxima.